morreu essa noite, aos 77 anos, Paulo Henrique Amorim. Ele havia acabado de chegar em casa, depois de jantar com os amigos no Rio de Janeiro, quando teve um infarto fulminante. Paulo Henrique trabalhava aqui na Record TV desde 2003, mas ele deixa um legado para o jornalismo do país. Paulo Henrique passou por diversos jornais, revistas, pelas principais emissoras de TV e publicou vários livros também. Paulo Henrique Amorim estreou no jornal À Noite, no Rio de Janeiro, em 1961. Depois disso, foi trabalhar em Nova York como correspondente internacional, primeiro pela revista Realidade, depois pela revista Veja. Na televisão, passou pela extinta TV Manchete, pela TV Globo, também como correspondente internacional em Nova York. Em 96, ele saiu da TV Globo, foi para a TV Bandeirantes, onde apresentou o Jornal da Band e o programa Fogo Cruzado. Logo depois, foi contratado pela TV Cultura. Em 2003, Paulo Henrique Amorim foi contratado pela Record TV, onde apresentou o Jornal da Record, segunda edição. No ano seguinte, ele ajudou a criar e apresentar a revista eletrônica Tudo a Ver. O programa revelou grandes nomes da televisão e um deles foi a apresentadora Ana Hickman. 2 anos depois, ele assumiu a apresentação do Domingo Espetacular até junho deste ano. Paulo Henrique era um jornalista atuante. Ele deixa uma filha e também a esposa, a jornalista Geórgia Pinheiro. Os nossos colegas da Record do Rio de Janeiro já estão indo em direção ao IML para dar todas as informações completas a respeito da morte de Paulo Henrique Amorim. Deixa uma lacuna muito grande no jornalismo, muitos amigos, aqui especialmente na Record TV. O clima realmente é de um clima de saudade, de tristeza hoje na Record, para todo mundo que trabalha aqui no grupo. Trabalhou com Paulo Henrique Amorim diretamente. Aí você vê imagens do Paulo Henrique autografando livros, escritor, jornalista, comentarista, uma pessoa de opiniões fortes, muitas vezes polêmica, mas, sobretudo, muito respeitado como jornalista em todo o país. Uma grande e brilhante carreira. Ele que deixou filhas e também mulher, morreu no Rio de Janeiro. A gente vai trazendo as informações a respeito do falecimento aos 77 anos do Paulo Henrique Amorim durante toda a programação da Record, durante todo o dia. A gente ainda está colhendo informações ainda para saber o que aconteceu. Temos algumas já informações que a direção da emissora já está repassando para a gente aqui, que a gente está compartilhando com vocês, mas aos poucos também vão chegando informações atualizadas também da família para os nossos repórteres que estão em deslocamento. Você está vendo o Paulo Henrique aí na tela, vai deixar uma saudade enorme, mas com certeza também deixou ensinamentos e a gente aprendeu muito com o Paulo Henrique Amorim ao longo dessa trajetória do jornalismo. E o Paulo Henrique Amorim já teve problemas cardíacos no passado, André. Ele fez uma cirurgia recente no coração e vinha fazendo tratamento, né? A informação que a gente tem é que ele sofreu um infarto fulminante. A esposa dele, Geórgia, confirmou isso pra gente, isso após retornar de um jantar com os amigos na noite de ontem, mas a gente vai trazer todos os detalhes para os fãs, para os nossos telespectadores ao longo da programação do dia de hoje, dia muito triste aqui na Record TV e para todo o Brasil que acompanhou a brilhante carreira desse jornalista. Bom, a filha do primeiro casamento, chamada Maria, não mora em São Paulo. A gente tinha um enteado, João, filho da Geórgia, esposa dele, né? Como a gente já falou, a Sal se destacou, ele comandou essa revista eletrônica aqui, o Tudo a Ver. Criou e comandou. Criou e comandou, né? Destacou a Ana Hickman, né? Como todo mundo já conhece, modelo, e depois segue a brilhante carreira de apresentadora de televisão. Uma pessoa que contribuiu muito com a nossa classe, né? Com a classe de formação de apresentadores, uma pessoa que contribuiu com o pensamento crítico, né? Como eu disse antes, independentemente de você concordar ou não com as posições que Paulo Henrique Amorim tinha, ele sim contribuiu muito para o pensamento crítico, porque toda aquela visão que vem na contramão do que a gente pensa, ao contrário do que a gente é acostumado a levar a pensar, ela é muito rica, é muito positiva, né? Ela é muito positiva, né? Para que a gente consiga raciocinar, pensar diferente, né? A gente não deve sempre buscar aquilo que a gente concorda sempre. A gente deve buscar o contraditório, a gente deve buscar o que a gente não concorda, porque assim a gente vai crescer. E eu acho que nesse sentido, Paulo Henrique Amorim sim contribuiu muito para o nosso crescimento também. Porque não, mesmo que você discorde diametralmente do como ele pensava, mesmo que você discordasse totalmente do pensamento de Paulo Henrique Amorim, mas ele fez com que você se provocasse,
se pensasse, se questionasse a respeito das suas crenças. Isso é interessante, isso é muito valioso. A gente, como sociedade, vai amadurecendo, né? E o amadurecimento enquanto sociedade pressupõe isso também. Entender que o contraditório ele é riquíssimo, ele é muito importante. Às vezes ele irrita, às vezes ele nos chateia, porque todos gostam de ter as opiniões abalizadas pelos outros, avalizadas, né? Que as pessoas concordem com a gente, mas a discordância ela é muito importante para o nosso crescimento, especialmente intelectual. Nesse sentido, esse jornalista que nos deixa hoje, lamentavelmente, aos 77 anos, Paulo Henrique Amorim, contribuiu muito para o Brasil. Como a gente falou, passou pela Veja, passou pela Realidade, passou pela extinta TV Manchete, que era do Bloco, que não existe mais, passou pela TV Globo, passou pela TV Bandeirantes, passou aqui pela Record também e deixou grande saudade e uma grande contribuição. Ele era o comandante, agora no seu último trabalho pela Record TV, do Domingo Espetacular. O nosso programa de domingo, você está vendo ele aí, ó. Ainda recente, tratando do caso do Paulo Cupertino. Olha que a gente está vendo no telão. Ele estava no Rio de Janeiro, estava passeando, foi ao Maracanã no último domingo, assistiu a seleção brasileira, André. Então, assim, é uma notícia que nos pega de surpresa completamente. Estava aparentemente bem. E todos nós estamos aqui ainda com as vozes embargadas, né, para dar essa notícia para você também aí de casa. Para a gente também é muito complicado, um profissional que trabalhava diariamente aqui com a gente, então é realmente uma notícia bem complicada para a gente aqui que trabalhava com ele, que lidava com ele todos os dias, e para vocês aí de casa que acompanhavam o trabalho dele, o brilhante trabalho dele durante anos aqui. Bom, Paulo Henrique Amorim, que estão me falando aqui, inclusive, estava reformando o apartamento dele em Ipanema, no Rio de Janeiro, com a Geórgia, né? Estava refazendo a vida, se reinventando, né? Ele foi um rei de se reinventar, né? Porque é uma carreira duradoura, uma carreira grande, longa, importante, sempre de destaque, né? Uma pessoa que sempre teve destaque por onde passou, como volto a repetir aos nossos amigos que nos acompanham, independentemente do gosto, até porque a nossa régua não é a régua do mundo, graças a Deus, né? Cada um tem a sua maneira de ver o mundo, aos seus gostos pessoais, mas a gente tem que saber reconhecer quando uma pessoa é importante. Tanto é que durante toda a carreira do Paulo Henrique Amorim, ele sempre foi uma pessoa de destaque. Isso evidencia uma pessoa que tem uma luz, né? Uma luz própria, uma estrela, que é o caso dele, aos 77 anos, estava comandando um programa de televisão no domingo. Vamos falar agora por telefone com o Michael Keller, está conversando com a gente, nosso colaborador e colega aqui da Record. Michael, uma tristeza muito grande para a família, especialmente para a família Record também, que perde Paulo Henrique Amorim. Bom dia para você. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia a todos que acompanham o programa. Realmente estão todos muito sentidos com tudo isso, até porque da forma com que foi. Paulo Henrique sempre foi um jornalista grandioso, foi correspondente durante muitos anos. Uma pessoa polêmica? Sim, Paulo Henrique sempre foi um homem polêmico, mas ninguém pode tirar dele tudo que conquistou no jornalismo. Eu me lembro até hoje, quando Paulo Henrique chegou no Domingo Espetacular, eu tinha sempre o costume de imitar o Paulo Henrique. Então, quando ele chegou ao Domingo Espetacular, na redação, eu não tinha visto, o pessoal ficava assim, Maico, imita o Paulo Henrique aí. E eu, olá, tudo bem? Boa noite, boa sorte. Eu imitava o Paulo Henrique, e aí, sem ver que o Paulo Henrique estava atrás, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, muito bem, seu Michael Keller, sou caricato mesmo, né? Então, a gente se diverte muito com ele sempre tinha uma brincadeira, uma risada inconfundível, uma voz incrível, que todo mundo sabia que era ele. Então, a gente andava na rua para gravar matéria, as pessoas, você é do programa do Paulo Henrique, você é do programa do Paulo Henrique Amorim. Então, assim, tinha muito mais essa visibilidade por ser o Paulo Henrique. Um grande jornalista, vai fazer muita falta ao jornalismo, extremamente competente e contundente naquilo que falava, em seus pensamentos. Muito polêmico, como eu disse, mas vai fazer muita falta o Paulo Henrique Amorim ao jornalismo brasileiro, André. Ô, Michael, você trabalhou quanto tempo diretamente com ele? Desde que o Paulo Henrique chegou ao Domingo Espetacular, creio que tenha mais de 8 a 10 anos, mais ou menos. Eu estou há 14 no Domingo Espetacular e por aí. O Paulo Henrique chegou lá. É um crescimento intelectual para a gente conviver com pessoas polêmicas. Antes de você entrar no ar com a gente aqui, eu estava falando justamente isso. O quão enriquecedor, eu acho que a gente está amadurecendo como sociedade, Michael, e a gente está aprendendo
que essa discordância, que o contraditório, por mais que irrite muitas vezes, né, e chateie a gente, porque estava falando com a Salsi antes aqui, a gente gosta de quando as pessoas concordam com a gente, né, quando pensam da mesma maneira que a gente. Mas é justamente esse contraditório que nos faz avançar, nos faz crescer. E a maturidade social que vem com o tempo, e com a gente também, a maturidade da gente como pessoa, vai entendendo que às vezes esses pensamentos polêmicos e contrários que nos provocam, que nos tiram da zona de conforto intelectual, são muito importantes para a gente desenvolver um senso crítico. E isso ele tinha de sobra, né, Michael? Isso é verdade, André. Era muito do contraditório, né, o Paulo Henrique. Então, ele era muito contundente nas colocações dele, mas ele também ouvia quando a gente falava. Eu já tive discussões com o Paulo Henrique, eu não vou negar aqui que eu não tive, porque nessa hora, muitas vezes, nós só procuramos falar e exaltar realmente o profissional que ele foi e a pessoa que ele foi. Mas eu tive discussões muito fortes com o Paulo Henrique dentro do Domingo Espetacular, em situações políticas, em situações profissionais do próprio trabalho. O Paulo era desse jeito. Agora, a visão dele de mundo e a visão dele de jornalista que ele foi, como foi correspondente, viveu muitos anos fora do Brasil, o Paulo Henrique sempre foi uma pessoa que tinha o ponto de vista dele e dificilmente você conseguia mudar o posicionamento dele em relação a isso. Por isso, muitas vezes, as discussões que eram salutares, isso aí faz parte da nossa profissão. As pessoas não, em casa, não acham que dentro de uma redação não há discussões, não há situações em que, às vezes, não podem ser tão ponderadas assim. Nós tínhamos discussões, mas era uma pessoa com quem eu aprendi muito. Aprendi, como você disse, pelo contraditório. Respeitava o posicionamento dele, mas também tinha as minhas posições. É um cara que eu aprendi muito, agradeço muito ao Paulo Henrique por esses quase 10 anos de convívio, em que a gente se divertiu, a gente riu, a gente discutiu, e vai ficar um legado muito importante de um cara extremamente polêmico, mas extremamente justo em relação às pessoas com quem ele trabalhou. Isso eu tenho que falar. Com quem ele trabalhou, as equipes de externa, quando ele ia para a rua, é uma pessoa extremamente justa, e tinha as manias dele, como todos nós temos, mas um cara muito bacana. Realmente, Paulo Henrique vai fazer muita falta, não só como profissional, mas como pessoa também, André. Agora, Michael, ele passou pela edição de notícias aqui na Record TV, a Salsa até está mais tempo que eu aqui, faz pouco tempo na Record. O vi, acho que poucas vezes, não tive o prazer de trabalhar diretamente com ele, que nem o Michael Keller, que está com a gente no telefone, que trabalhava com ele no Domingo Espetacular, a última atração que ele comandou, no Tudo a Ver, né, que foi a revista eletrônica, mas eu me lembro, assisti também, era de tarde, lançou nomes interessantíssimos da televisão brasileira, entre eles a nossa queridíssima colega Ana Hickman, que trabalha hoje no Hoje em Dia, né, e contribuiu muito para a Record. Sim, desde 1961, quando ele começou a carreira jornalística, e se manter até hoje, ele tem que ser muito polêmico, tem que ser muito bom para conseguir isso. Não Sem é dúvida. qualquer um que consegue. E o Michael Keller falou sobre essa questão de manter a chama acesa na redação. Eu acho que isso, o discordar, o discutir, é isso que faz uma redação viva, gente. Eu acho que é a sociedade, né? Eu acho que a gente está aprendendo a lidar com exatamente. isso enquanto sociedade. A rede social é um termômetro interessante. Sim. Outra né? questão interessante, quando a gente sai para fazer matéria, esse olá tudo bem do Paulo Henrique Amorim é o que mais a gente escuta nas ruas, gente. Então, isso vai ser muito difícil de tirar da cabeça do brasileiro. Esse olá tudo bem dele já ficou e vai ficar aí para sempre na cabeça de todo mundo. Então, a contribuição dele... Ganhou o prêmio ESSO na década de 70, ele falou da renda do povo brasileiro. Olha só que interessante. Então, o cara é consagradíssimo, sabe? Foi um prazer, sem dúvida, poder conviver com ele, poder trabalhar com ele. E a gente está aí hoje triste noticiando isso, mas deixa um legado importantíssimo para a gente que trabalhou, para a gente que conviveu e para os telespectadores que o assistiram, né? Que tiveram esse prazer de assistir o Paulo Henrique Amorim nas nossas telas e que conviveram com ele na redação, quem conviveu com ele aqui na redação também. Agora, Paulo Henrique Amorim, o Michael continua com a gente aí, gente? O Michael está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, André. Michael, bom, só para dar informação para o público, já eu quero que você fale mais um pouquinho, porque ele deixou uma filha, 2 netos, era torcedor do Fluminense, né? Gostava de futebol, né, Michael? Ele gostava, né? Era pó de arroz, ele era pó de arroz total. Pó de arroz, é o torcedor do Fluminense. Para quem não conhece, o torcedor do Fluminense do Rio de Janeiro tem esse apelido de pó de arroz, né?
É verdade. E o Paulo Henrique tinha uma coisa muito peculiar, André. Paulo Henrique, ou você amava ou você odiava. Não existia meio termo com o Paulo Henrique Amorim, sabe? Com as pessoas em relação ao Paulo Henrique Amorim. Então, é justamente esse o ponto em que você fala do contraditório do Paulo Henrique. A Georgia, que é a esposa dele, fica aqui meus sentimentos, a Georgia, que foi fundamental na vida do Paulo Henrique, porque ela trouxe um pouquinho mais de serenidade ao Paulo Henrique. O Paulo Henrique sempre foi muito enfático, sabe? Batendo na tecla de uma forma muito veemente e muito forte. E a Georgia trouxe aquele respiro, aquele alívio para a vida do Paulo Henrique e para que ele se tornasse uma pessoa um pouco mais afável, digamos assim. Mas é uma pessoa incrível no jeito dele. Eu acho que as pessoas têm personalidades e a gente tem que procurar entender a personalidade de cada um. Trocar o julgamento pela compreensão, né, Maicon? Exatamente, sempre, André, sempre assim. Eu acho que a gente tem a mania hoje de julgar as pessoas. Nós não devemos julgar as pessoas, devemos tentar compreendê-las, que eu acho que é o melhor caminho. E eu sempre, graças a Deus, eu compreendi o Paulo Henrique do jeito dele e ele sempre me compreendeu do meu jeito.